Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa. Quero parabenizar o público aqui presente, na grande maioria servidores, colegas de trabalho, servidores aqui da Câmara que também aí estão assistindo, se manifestando e exercendo o poder democrático que nós temos no Brasil, considerando que é uma democracia muito importante que temos no Brasil, melhor até do que considerada em países de primeiro mundo, como é o caso dos Estados Unidos, onde existe uma democracia parcial, né, onde o voto lá, os presidentes são eleitos por territórios mais votados. E no Brasil, né, graças a Deus, nós temos esse espaço democrático e participativo. Mais uma vez, convido a todos, né, no dia 26, todos os servidores, toda a população, sindicato aqui presente, para estarem na audiência pública, que será definido, conforme os colegas falaram, a data e local. A audiência pública ela é um espaço que todos poderão participar, todos poderão opinar. Então, o que é mais importante disso tudo? Como o próprio Eliseu, meu colega, falou aqui sobre a complexidade do projeto, o doutor Aguinaldo também colocou, o projeto é complexo, exige muita demanda técnica, que nós, muitas vezes, chega um projeto que nós não estamos preparados para votar de imediato, mas isso não quer dizer que nós não iremos e não estamos estudando de uma forma que não venha nos prejudicar. Eu, enquanto servidora, enquanto vereadora, podem ter certeza, e todos os meus colegas aqui, não iremos votar nada que venha prejudicar nós, porque já basta o salário ruim, né? Principalmente dos nossos professores. Sou, sim, favorável ao aumento do salário dos professores da educação básica. A educação básica é aquela que forma a criança, aquela que forma a nossa educação, né? E hoje, já vinha falando em outras reuniões, a nossa educação básica ela precisa, sim, ser fortalecida. E precisa ser fortalecida com mais profissionais. Acredito que com esse PSS vai dar uma aliviada, mas nós não podemos admitir mais estagiários tomando conta de salas de aulas, porque os estagiários eles não têm o conhecimento técnico, eles não têm a maturidade suficiente para educar uma criança. E nós precisamos, sim, melhorar. Hoje eu estive em Laranjeiras do Sul, em um seminário de proteção a criança ou adolescente, especificamente sobre a rede de proteção. E foi exposto muito isso, a questão principalmente dos dados, não é conversa, dos dados impactantes que a pandemia refletiu nas nossas crianças. Principalmente as crianças da classe economicamente desfavorável, em situação de vulnerabilidade social. Porque vocês acham que essas crianças ou os pais conseguiram proporcionar uma educação ou que as aulas online elas foram eficazes? Né? Acredito que para ninguém foi. Havia uma discussão anteriormente aí a nível nacional de se propor a educação nas casas. Uma palavra em inglês lá, home office não, home school home, algo assim. Porém, essa discussão ela já foi comprovada que não haverá eficiência, porque tinha-se uma discussão anterior que os pais queriam educar as crianças na casa, né, de uma forma que fosse livre essa escolha, mas com a pandemia mostrou-se que isso é impossível. Então, por isso que eu parabenizo vocês, professores, educadores, que é a partir de vocês que nós
que nós formamos, principalmente a primeira infância, que é uma lei que já existe no Brasil, a lei da primeira infância, que é uma lei aí que eu vou estar propondo aqui nessa casa também. Temos alguns projetos aqui que se chama Criança Feliz, que trabalha a criança desde a gestação até os 6 anos, que é cientificamente comprovado a formação básica de uma criança. Então, pessoal, podem ter certeza que nós vamos aí estar estudando e parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui. Referente ao projeto número 6 da iluminação pública, passou pelas comissões. O meu voto foi desfavorável. Eu votei não em relação ao projeto por várias questões. Primeira coisa, o que seria esse aumento dessa iluminação pública? Então, nós temos no município os impostos que são encaminhados para o executivo e podem ser executados através de recursos livres. Então, né, o executivo destina nas políticas públicas através do recurso livre, e a iluminação pública é a contribuição de melhorias. O que seria essa contribuição de melhorias? É um recurso, como o vereador Eliseu falou, carimbado. Essa contribuição, através do que nós pagamos de taxa de iluminação pública, é destinado especificamente para investir na iluminação pública. Não pode pagar conta da Copel, da prefeitura, não pode investir na educação, não pode investir na saúde, na assistência social, enfim, é um recurso específico. Diante disso, e como nós não temos todos os conhecimentos, como todos nós seres humanos, nós fizemos alguns ofícios para solicitar ao município e conhecer também um pouco melhor no que esse recurso está sendo investido. Porque nós já havíamos colocado essa discussão aqui na casa de que a nossa cidade precisa estar mais iluminada. Né? A hora que nós saímos aqui, a gente vê que as nossas ruas estão escuras, as nossas lâmpadas são antigas, e tendo essa iluminação, nós precisamos de um investimento. Concordo plenamente, nós precisamos desse investimento. Só que antes de nós votar, nós precisamos, e se fosse ser votado hoje, eu seria contra. Esse é o primeiro motivo, para saber no que está sendo investido esse recurso e também saber os valores arrecadados mensalmente e os saldos que nós temos em conta e se há o superávit, se há um recurso do ano anterior em caixa. E também eu fiz outro ofício para a Copel, que é solicitar a informação de quantas unidades consumidoras o município possui. Através disso também nós vamos ter mais dados concretos para estar estudando o projeto e aprovando. E por que tudo isso? Porque a vereadora é chata, porque o vereador... Não, porque nós não podemos mais deixar com que o legislativo aprove projetos ineficientes, como foi em anos anteriores. E um exemplo disso é o que nós, servidores, estamos enfrentando agora. Foi porque alguns vereadores lá atrás, que eu não sei que ano que foi, votaram um projeto para retirar o dinheiro do nosso fundo. E nós somos culpados? Não. Então, nós aqui, com uma casa extremamente responsável e técnica, não que nós sabemos e entendemos de todas as políticas, de tudo que se vem apresentado, mas todos nós aqui procuramos conhecer. Né? Por exemplo, o que eu falei aqui de contribuição de melhorias. Eu não tinha esse conhecimento, mas eu fui procurar conhecer para entender quais são os impostos que nós pagamos, e de que forma eles devem ser investidos. Sim, vereador. Com referência anteriormente à questão da autorização, eu participei dessa assembleia, como funcionário do Sindicato Rural de Pitanga, e curioso na época, foi aqui no Salão Paroquial, onde o sindicato e a presidência do fundo fizeram uma assembleia, e na época foi aprovado em assembleia esse empréstimo para depois o projeto vir aqui para a Câmara. E também a questão da iluminação,
eu estava pesquisando também que a nível estadual já tem uma isenção de até 160 a nível estadual para as baixas rendas. E o projeto que adentrou nessa casa contempla até 70. Então, houve uma diminuição grande nessa questão também. Sim, vereador, muito obrigada. Então, eu ia falar referente a isso também. Então, nós temos uma lei federal de 2002, do Fernando Henrique Cardoso, que instituiu no Brasil a tarifa social de energia elétrica. A partir daí, essa lei foi atualizada em 2010 com o presidente Lula e, posteriormente, no ano de 2010, tem uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que regulamenta essa tarifa social da água, da luz. A tarifa social da luz, hoje no Paraná, regulamentada através dessa lei federal, ela beneficia famílias que estão inscritas no cadastro único do governo federal, famílias essa que possuem renda per capita de meio salário mínimo, que seria a renda total da família dividida pelos moradores da casa. Se essa renda for considerada até meio salário mínimo e a família gaste até 220 kW, mas aí esse 220 kW tem um critério específico. Até 150 kW, a tarifa vem zerada. Se for até 220, ele tem um proporcional de desconto. Então, esse projeto que veio para a nossa casa, ele não coloca em nenhum artigo essa isenção da tarifa social, da taxa de iluminação pública. O que isso quer dizer? Se nós aprovar esse projeto do jeito que está, quem tem a tarifa social da luz zerada vai pagar a taxa de iluminação pública. Tá? E essa taxa de iluminação pública ela pode ser isenta, conforme os critérios da lei estadual, desde que tenha um artigo municipal dentro dessa lei. Então, por isso que eu votei não nesse projeto com essas indicações. Provavelmente, a partir dessa vista, a gente vai estudar e o executivo, não sei se vai alterar e tudo mais. Muito obrigada. Desejo a todos uma boa noite.